Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um livro que eu ganhei há muitos anos atrás, que é O Líder Sem Status. E desde então, esse livro me trouxe muitas reflexões, e eu levo em toda a minha vida, pelas empresas que eu passo, esses mesmos conceitos. Eu queria dividir um pouquinho com vocês. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria ler e estudar. O líder sem status, ele é uma parábola, então, do Robin Sharma, que é o mesmo autor do O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Então, ele conta a história do Blake Davis, né? Blake Davis era um veterano de guerra do Iraque e ele trabalhava numa livraria. E ele vivia a sua vida de uma forma apática, então ele não tinha um propósito para sua existência. Mas tudo muda quando ele conhece o Tommy Finn. O Tommy Finn, então, era um mentor excêntrico e ele apresentou pro Blake Davis uma filosofia revolucionária, que a liderança não depende de cargos, não depende de títulos, não depende de poder formal, mas sim uma escolha interna de excelência e de influência. Então, essa obra, esse livro, ele é estruturado através de 4 conversas, né, com 4 mentores diferentes que o Tommy apresenta, então, ao Blake. E ele usa muito as siglas, né, que nem a líder sem status, LSS. Ele fala que é uma forma da gente estar fazendo um reforço mental de que aquilo é importante, que a gente precisa entender. Então, a primeira conversa, né, que ele tem, hã, é com a Ana. A Ana, então, ela é uma camareira de hotel e a Ana, ela explica que cada pessoa tem o poder de realizar um trabalho extraordinário e de inspirar os outros, independente da sua função. E ela, como camareira, ela diz: "Ah, sou a melhor camareira", né. E para fixar esses ensinamentos, ela fala nas siglas, né? Ela fala que o princípio, então, é imagem, né? Vamos começar, então. I, do imagem, é inovação. E na inovação, ela ensina que a gente tem que deixar tudo melhor do que encontrou, né? A gente tem que fazer melhor do que estava, ou melhor do que a gente mesmo já fez. A letra M é a maestria, que é buscar ser o MDM. Ó, uma sigla ali de novo. MDM, melhor do mundo. Sermos o melhor do mundo na sua arte. Sermos o melhor do mundo na sua área. Ser o melhor do mundo na sua função. Se eu vou limpar o vidro da forma que seja o melhor, perfeito, melhor do mundo em limpar aquele vidro. Mas tudo que tu fizer, se dedicar. A letra A, então, de autenticidade, que é ser fiel aos seus valores, aos seus talentos, ser único, não tentar fazer como os outros fazem, senão você vai chegar no mesmo resultado dos outros. É ser diferente. A letra G, então, do imagem, é a garra, né? É ter aquela persistência e aquela coragem inabalável para fazer o que precisa ser feito, para superar os obstáculos que precisam ser superados. E, por fim, a letra E do imagem, que é a ética, né? Que é proteger a sua reputação e agir com integridade. E essa é uma fala que eu também já ouvi de um outro gestor meu, né? Ah, o nome é a única coisa que tu realmente tem, né? Então, preservar a ética com o teu nome, preservar onde o seu nome está sendo falado, de que forma ele está sendo visto, de forma íntegra. Passado isso, ele vai para a segunda conversa, onde o Tommy apresenta então o segundo mentor a Blake. Esse mentor é o Ty Boyd, que ele é um ex-campeão de esqui. E ele explica que os desafios e as mudanças, elas são oportunidades para o crescimento e para revelar o potencial oculto.
que muitas vezes você só sabe do que é capaz quando você precisa passar por uma crise ou quando você precisa passar por um desafio, por uma mudança, né? Tem aquela outra frase, né, que a gente ouve muito falar, na crise, crie, né? Transforme, faça diferente. E esse mentor, então, o Ty Boyd, ele vem também com as siglas para reforçar o conhecimento, mas a regra utilizada é a SPARC. S-P-A-R-K. SPARC. Então, a letra S é sinceridade, comunicar a verdade, ser verdadeiro, mas sempre com respeito. Então, existe uma diferença, né, de ser sincero ou ser arrogante ou ser maldoso com as palavras. Então ele fala que a sinceridade ela tem que ser trazida com respeito. Falar de forma sincera da mesma forma que você gostariam que falasse contigo, né? Sem ofender. A letra P, então, do Spark, é priorizar, é focar, focar no ponto vital, né? E a gente sabe que a tecnologia está aí, é um milhão de coisas que estão acontecendo e a gente está interagindo com tudo o tempo inteiro, com o celular na palma da mão, com o computador, com um televisor, com qualquer coisa ligada, está nos mandando informações. E quando a gente está num projeto que demanda o nosso foco, como em qualquer trabalho que a gente for realizar, a gente precisa evitar, então, essas distrações. E a letra A? O que é a letra A do Spark? É a adversidade gera oportunidade. Então, nós precisamos ver cada obstáculo como uma bênção disfarçada. Né? É difícil? Não, não é tão difícil assim. Então, cada obstáculo que tem, entender que é uma oportunidade de a gente adquirir um novo conhecimento, uma oportunidade de buscar a solução, não só ficar focado no problema, e sim buscar um novo resultado, uma nova solução para algo que está acontecendo. E a letra R, então, do Spark é responder versus reagir. Então, manter a calma. Tudo tem o seu momento. Tudo tem a hora de agir, a hora de respirar, a hora de mentalizar, de entender a situação, né? E manter a calma e a iniciativa sobre a pressão. Às vezes, no momento de pressão, a gente acaba se expressando mal ou tomando decisões que não são as melhores. Então, responder versus reagir. Calma aí, vamos pensar e depois vamos reagir. A letra K, então, faz parte da palavra kudos, que é elogios. Então, também saber reconhecer e celebrar o bom trabalho alheio. Quem não gosta de receber um elogio, ou muito bem, claro, desde que seja sincero, né? A gente não pode também sair elogiando sem ter um fundamento para isso. Mas, dificilmente alguém não vai fazer alguma coisa boa durante o dia, durante o seu trabalho. Então, saber ter essa percepção e elogiar o seu colega. Depois surgiu um outro mentor, né, que também foi apresentado pelo Tommy ao Blake Davis, que foi o Jackson Chan. Não é Jack Chan, Jackson Chan. Jackson Chan, então, ele era um ex-CEO e ele se tornou jardineiro, né? Se tornou jardineiro e ele enfatiza que os negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então, ele traz as siglas human, né? Human, para a gente estar, então, trabalhando e reforçando. Human, primeira letra é o H, de humanitarismo, que é ser prestativo e agregar valor além do esperado. Então, é superar as expectativas. E a letra U, unir-se pelo entendimento,
Praticar a escuta profunda, a escuta de realmente querer entender o que o outro está falando, né? Não aquele negócio que entra num ouvido e sai pelo outro. Então, uma escuta ativa para compreender os outros. Nem todos sabem se expressar da melhor forma possível. Daí vai a escutativa de a gente estar disposto a entender o que o outro também está querendo falar. Letra M, então, do humano, é misturar-se, circular, construir pontes, estabelecer vínculos reais, independente de quem seja. Se é a moça que faz cafezinho, é um serviço muito importante, né? Que está aí nos servindo, nos dando ali um gás para a gente realizar as nossas atividades. Ou se é a pessoa da limpeza, se é o jardineiro, se é o CEO, seja quem for, circular e construir vínculos com pessoas, né? Letra A, letra A, então é agradar-se. É também divertir-se, levar as coisas de uma maneira mais leve no trabalho. E assim a gente aumenta a produtividade e o engajamento. Veja bem, precisamos ter foco, evitar as distrações, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer parte de uma convivência humana. E como humanos, a gente também precisa estar conversando, estar interagindo com as outras pessoas, para depois focar novamente na nossa produtividade e trazer ali o nosso melhor para o serviço que a gente estiver fazendo. E a última letra, então, é a N, né, do humano. É nutrir. Nutrir, ser genuinamente simpático e cuidar dos relacionamentos. Ah, também tem aquela historinha, né, bem antiga, mas vamos usar ela aqui como exemplo de uma flor, né? Uma flor, ela precisa ser regada diariamente. Ela precisa ser cultivada para que ela se mantenha florida, para que ela se mantenha em pé ou uma árvore traga frutos. Então, da mesma forma, é os relacionamentos. Eles precisam ser cuidados. E para um grande líder, seja primeiro uma grande pessoa. Ali entra o quarto mentor apresentado por o Tommy, que é o Jet Brisley. Ele é um massoterapeuta e ele ensina que a liderança exterior começa com o domínio de si mesmo e o fortalecimento do líder interior, né? Então ele traz a palavra shine, né? Shine. Saber enxergar, né? O S de saber enxergar, desenvolver o autoconhecimento. E para a gente desenvolver o autoconhecimento, nós precisamos limpar os nossos padrões, limpar o nosso vitral, o nosso vidro, para que a gente consiga ver a nós mesmos, ver e ter o entendimento da nossa mente, o saber enxergar a si mesmo. Ah, eu sou assim, eu tenho essas qualidades, mas eu tenho esses pontos a desenvolver, né? É importante a gente saber isso. Letra H, então, é o hábito saudável. Cuidar da saúde física, fazer uma caminhada, fazer uma academia, ter um exercício, porque com a saúde física a gente mantém a nossa energia. Ah, eu admiro muito quem acorda bem cedinho e vai caminhar. Com certeza o dia dessa pessoa vai ser muito mais produtivo, pois já está iniciando com energia esse dia. Já está começando cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo físico e também da sua mente. Letra I, inspiração. Então, é abastecer-se diariamente com coisas boas, com música, com natureza, com boas leituras, né? Ah, tem gente que tem o livrinho ali de cabeceira, abre uma página, faz uma leitura,
Ou ao acordar, antes de levantar da cama, faz uma prece, né? Olha para o interior e para o superior, né? Que é o nosso Deus Pai. Então tem esse momento de reflexão, ou coloque uma música tranquila, abra a janela, veja o nascer do sol, veja uma planta, uma flor, ou ao sair de casa, observe os lugares por onde passa, onde tem a natureza, admire algo que te inspire. Letra N. Nunca negligencie sua família. Nunca negligencie a sua família. Porque cultivar relacionamentos sólidos com quem você ama é o primeiro passo. Como vou aprender a cultivar relacionamentos sólidos com o outro se dentro de casa eu não consigo fazer, né? Então tudo começa interno, o autoconhecimento, cultivar o relacionamento entre a família, entre os pais, entre os filhos, entre o cônjuge, para depois eu conseguir espelhar isso nos meus relacionamentos profissionais. Letra E é eleve. Eleve o seu estilo de vida. Aproveitar a vida e focar no legado que deixará. Não adianta querermos ser líderes, termos cargos poderosos, termos um monte de dinheiro, se a gente não conseguir viver isso, se a gente não conseguir aproveitar isso de uma maneira saudável, aproveitar a vida. E aproveitar na vida não é, eu comprar o que eu desejo, eu ir para onde eu quero. É você aproveitar o momento consigo, gostar da sua companhia, aproveitar com a sua família, com as pessoas que te apoiam, sorrir, fazer algo que te traga um bem-estar, ter tempo para isso e valorizar esse tempo. Ali a gente tem uma outra questão, né? Não basta eu ter um monte de tempo e recurso se eu não tiver um aproveitamento do tempo com qualidade. Então, nesse caso, muito mais vale a qualidade do que a quantidade. Pense nisso. E ao final de toda essa jornada, o Tommy falece. Ele falece, mas ele revela qual foi o seu último ato da sua vida, seu último propósito, que foi garantir que o Blake recebesse esse treinamento. Ou seja, é estar contribuindo para formar novos líderes sem estar. Tornar o Blake uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática, uma pessoa com propósito, com melhor entendimento. E ele foi tão bem sucedido nessa missão que o Blake transformou-se então no vice-presidente de sucesso. E ele aplicou tudo aquilo que ele aprendeu para desenvolver outros líderes, assim como o Tommy fez com ele. E assim ele teve uma vida significativa, cumprindo a promessa de espalhar a mensagem de que todos podem liderar aonde estão. Então, tudo o que fizer, dê o seu melhor, faça o seu melhor, independente se alguém está vendo ou não. A partir dali, você começa a ser uma influência, começa a influenciar os outros, começa a ser visto, mas não por questão de status, ser visto porque você se transforma num líder de fato e não num cargo. As pessoas vão começar a procurar, né? Sempre que tiver alguma coisa, vão lembrar de você e você acaba virando uma referência. Uma referência não só de líder, mas uma referência de uma grande pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo, então,
do líder sem status e que o LSS seja internalizado, então, nos nossos dias. Muito obrigada.